Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal. Hoje tenho uma história incrível e transformadora para compartilhar com vocês. É o relato de alguém que passou por uma experiência de quase morte, vislumbrou o futuro da humanidade e recebeu uma revelação surpreendente sobre o ano de 2025. Antes de começarmos, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo e aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história incrível como esta. Vamos embarcar juntos nessa emocionante jornada. Meu nome é Cassidy Solene Parker e há 13 anos, minha vida mudou para sempre. Atualmente, sou apenas uma pessoa comum em Portland, Oregon, onde trabalho como professora de ensino médio, lecionando literatura e levo uma vida tranquila. No entanto, o que aconteceu comigo naquela noite de setembro de 2011 é algo que jamais esquecerei. Estou aqui para contar uma história que me levou à beira da morte, mas também me deu uma nova chance de viver, amar mais, perdoar mais e, acima de tudo, acreditar que mesmo nas situações mais sombrias, há luz. Se você estiver disposto a ouvir, vou relatar o que ocorreu naquela noite fatídica, como foi minha experiência de quase morte e como isso transformou minha visão do mundo e do futuro. Era uma típica noite de setembro em Portland, Oregon, e o ar trazia aquela sensação de mudança que só o outono pode proporcionar. Eu havia acabado de sair do trabalho, após um dia agitado, organizando a sala de aula para um novo semestre, e estava ansiosa para me encontrar com antigos amigos da faculdade. Ethan, meu namorado, parecia ainda mais animado do que eu enquanto dirigíamos até o pub no centro da cidade. Você acha que Mark vai aparecer? Perguntei, ajeitando minha jaqueta no banco do passageiro. Com certeza. Ele nunca perde a chance de ser o centro das atenções. Ethan respondeu, rindo. Quando chegamos, o pub já estava lotado. Era um daqueles lugares clássicos de Portland, com paredes de tijolos expostos, luzes âmbar e um cheiro inconfundível de madeira e cerveja artesanal. Cada mesa estava ocupada por grupos de pessoas conversando e rindo alto. Assim que entramos, fomos recebidos por abraços calorosos e saudações animadas. Solene! Ethan! Vocês estão atrasados! Gritou Mark, levantando um copo de cerveja enquanto cambaleava levemente. Ele estava exatamente como me lembrava, cheio de energia, com um sorriso largo e contagiante. A noite passou em um piscar de olhos. Dicas sobre os tempos de faculdade se misturavam a brindes intermináveis. E eu me deixei levar pelo clima de nostalgia. Em algum momento, percebi que Mark já estava mais do que alegre. Mas ele ainda insistia em comandar as conversas e fazer todos rirem. Pessoal, isso é uma reunião ou um funeral? Vamos animar isso aqui! Ele gritou, ganhando mais um coro de risadas. Por volta da meia-noite, o grupo começou a se dispersar. Ethan olhou para mim com uma expressão tranquila, mas cansada. Acho que é a hora de irmos. Amanhã você tem aula cedo. Eu concordei, acenando para os poucos amigos que ainda restavam. Quando saímos, o ar noturno estava gelado, e as ruas da cidade estavam surpreendentemente tranquilas. Estávamos prestes a chamar um táxi quando Mark apareceu, as chaves do carro balançando na mão. Ei, eu levo vocês para casa. É no caminho. Certo? Ele parecia confiante, mas eu hesitei. Mark, você não acha que bebeu demais para dirigir? Ele revirou os olhos e sorriu. Eu estou bem, não bebi tanto assim. Olhei para Ethan buscando apoio, mas ele apenas deu de ombros. Se ele acha que pode, melhor do que esperar um táxi por 1 hora. Meu instinto dizia para recusar. Mas por alguma razão, subi no banco de trás do carro de Mark. Ethan sentou-se ao meu lado. E eu notei que ele apertava minha mão com mais força do que o normal. Enquanto Mark dirigia, ele falava sobre planos futuros, rindo e tentando manter o clima leve. Mas algo estava errado. A estrada parecia mais escura, mais vazia do que o normal. O rádio tocava uma música antiga, mas eu mal conseguia prestar atenção. Estava tensa, cada curva me fazia prender a respiração. Mark, você está indo rápido demais, eu disse, minha voz tremendo levemente.
Relaxa, Solene. Eu faço isso o tempo todo. Ele respondeu, despreocupado. Foi então que tudo aconteceu. De repente, um par de faróis apareceu na nossa direção, brilhando como olhos ameaçadores. O outro carro vinha rápido demais. E eu senti o impacto antes mesmo de ouvir o som. Meu corpo foi jogado contra o cinto de segurança. E o mundo ao meu redor virou de cabeça para baixo. O mundo se tornou um borrão de luzes e sombras. O som da colisão foi ensurdecedor. Uma mistura de metal retorcido, vidro estilhaçando e gritos abafados. O choque me lançou contra o cinto de segurança, e o ar foi arrancado dos meus pulmões como se eu tivesse mergulhado em águas geladas. Por um instante, tudo ficou em silêncio. Não era um silêncio reconfortante, mas sim um silêncio pesado, carregado de confusão e medo. Eu mal conseguia abrir os olhos, mas senti o gosto metálico de sangue na boca. Minha cabeça latejava, e uma dor aguda se espalhava pelo lado direito do meu corpo. Ethan! Tentei chamar, mas minha voz saiu como um sussurro fraco, quase inaudível. Ouvi gemidos vindos do banco da frente, onde Mark estava, mas eles eram fracos e irregulares. Finalmente, consegui abrir os olhos. Tudo estava de cabeça para baixo. O carro havia capotado, e estava de lado. Cacos de vidro cobriam o interior, refletindo as luzes piscantes dos postes da estrada. Eu podia ver Ethan ao meu lado, inconsciente, com um corte profundo na testa. Sua respiração era fraca, mas ele ainda estava vivo. Socorro! Sussurrei novamente, tentando mover minha mão para tocá-lo, mas meu braço não respondia. Estava preso, imobilizado pelo que parecia ser o painel do carro, esmagado contra meu lado direito. O pânico começou a tomar conta. Cada segundo parecia uma eternidade. Então, ouvi sirenes ao longe. Elas eram um sinal de esperança, uma prova de que alguém sabia o que havia acontecido e que a ajuda estava a caminho. Tentei me concentrar nelas, usar o som como um ponto de ancoragem, para não sucumbir ao medo. A primeira voz que ouvi claramente foi a de um paramédico. Temos 3 vítimas aqui. Precisamos de pinças hidráulicas para liberar os passageiros. As luzes vermelhas e azuis das viaturas dançavam ao meu redor, iluminando os rostos tensos dos socorristas. Um deles se ajoelhou ao meu lado, tentando me acalmar enquanto outros trabalhavam para cortar o metal que me prendia. Fique comigo, senhorita. Qual é o seu nome? Perguntou ele, com uma voz firme, mas gentil. Cassidy, murmurei, sentindo minha consciência começar a falhar. Ok, Cassidy, vamos tirar você daqui. Continue comigo, sir. Não feche os olhos, mas era difícil. O peso do cansaço estava me puxando. Uma força irresistível, que parecia querer me levar para longe. Finalmente senti o alívio do painel, e o frio do ar da noite, atingindo minha pele. Eles me colocaram em uma maca, e eu pude ver o rosto pálido de Ethan, enquanto ele também era retirado do carro. Mark foi levado primeiro, ainda consciente, mas visivelmente em choque. No caminho para o hospital ouvi fragmentos de conversas dos paramédicos. Ela está com trauma torácico, pressão caindo, possível hemorragia interna. As palavras flutuavam ao meu redor, mas eu não conseguia processá-las completamente. Tudo o que sabia era que minha visão estava ficando mais turva e a dor parecia estar se distanciando, como se meu corpo estivesse se desligando. Estamos perdendo ela. Foi a última coisa que ouvi antes de o mundo escurecer, por completo. A escuridão que me envolveu não era aterrorizante como imaginei que seria. Era um vazio estranho, silencioso, mas ao mesmo tempo acolhedor. Então, de repente, algo mudou. Era como se eu tivesse sido puxada para fora de mim mesma, como se meu espírito tivesse se desprendido do meu corpo físico. Eu estava flutuando. Essa foi a primeira coisa que percebi. Lá embaixo eu vi meu corpo inerte sendo levado para a sala de emergência. Estava pálida, quase irreconhecível, cercada por médicos e enfermeiros que trabalhavam freneticamente, pressão despencando. Vamos precisar de compressão torácica imediatamente. Uma médica, que eu mais tarde descobriria ser a Dora Linda Foster, gritou.
Instruções, enquanto um enfermeiro colocava máscaras de oxigênio e preparava seringas com medicamentos. Eu deveria estar em pânico, mas não estava. Na verdade, havia algo calmante em observar aquilo de uma perspectiva distante. Tudo parecia surreal, como se eu estivesse assistindo a uma cena em um filme, e não a minha própria vida. Notei detalhes que jamais teria percebido antes: o brilho intenso das luzes cirúrgicas, a tensão nos rostos da equipe médica, até mesmo a pequena rachadura em um dos ladrilhos do chão. Quando desviei meu olhar da sala, me senti atraída por um corredor do hospital. Não andava exatamente, mas me movia, levada por uma força invisível. Passei por salas onde outros pacientes estavam sendo tratados. Vi uma mulher idosa segurando a mão de uma enfermeira, enquanto chorava. Em outra sala, uma criança brincava com um ursinho de pelúcia, enquanto recebia soro intravenoso. Então eu vi meus pais. Estavam na sala de espera, com os rostos marcados por lágrimas e desespero. Minha mãe estava de mãos dadas com Ethan, e ambos pareciam estar rezando: Deus, por favor, salve a minha menina. Ela repetia baixinho, enquanto Ethan olhava para o chão, incapaz de conter as lágrimas. Ela vai sobreviver, pensei comigo mesma. Eu queria alcançá-los, oferecer conforto, mas isso era impossível. Minha presença ali era como uma sombra, visível apenas para mim, sem poder tocar o mundo físico. Voltei minha atenção para o local de onde havia vindo. Fui puxada de volta para a sala de emergência, onde a situação parecia ter se agravado. Sem resposta, declarou um dos médicos, enquanto o monitor cardíaco emitia um som contínuo. A doutora Foster respirou fundo, ponderando suas opções. Carregue o desfibrilador para 200 joules, ordenou. Por que estou presenciando isso? Me perguntei. Eu deveria sentir algo, mas não sentia. Era como se estivesse presa entre dois mundos, incapaz de retornar, mas também não pronta para partir. De repente, senti uma força me puxando para longe da sala de cirurgia. O ambiente ao meu redor começou a se transformar, e o hospital foi substituído por algo completamente diferente. Não era mais um espaço físico, mas um local de transição. Um túnel escuro surgiu diante de mim, e eu me senti irresistivelmente atraída por ele. A luz no final era inicialmente fraca, mas foi crescendo, tornando-se mais brilhante e calorosa. Não era uma luz comum, mas algo que emanava amor, paz e uma sensação de plenitude que eu nunca havia sentido antes. À medida que me aproximava, o mundo material parecia se dissolver completamente, restando apenas aquela luz acolhedora. O túnel era ao mesmo tempo enigmático e reconfortante. Havia um movimento suave nele, como se o ar girasse em sentido horário ao meu redor. Não havia som algum, apenas um zumbido baixo e constante que parecia vir de dentro de mim. A escuridão ao meu redor não era ameaçadora, mas densa, quase palpável, como um manto que me envolvia. Enquanto eu flutuava pelo túnel, fui tomada por uma sensação de tranquilidade. Tudo o que havia acontecido, o acidente, a dor, o hospital, parecia distante, quase como um sonho que eu não conseguia mais alcançar. Era como se eu estivesse sendo levada para algum lugar onde essas coisas simplesmente não tinham importância. No final do túnel, uma luz começou a aparecer. No início, era apenas um ponto pequeno e distante. Mas à medida que me aproximava, ela crescia, expandindo-se em todas as direções. A luz não era apenas visível. Eu podia senti-la, era quente, mas não de maneira física. Era um calor que envolvia minha alma, como se estivesse me preenchendo com amor e paz. Quando cheguei mais perto, percebi que a luz não era apenas luz. Era uma presença. Não sei como explicar, mas era como se fosse uma entidade consciente, uma energia que sabia exatamente quem eu era. Essa luz me acolheu de uma forma que nunca experimentei antes. Eu me sentia conhecida, compreendida e amada de forma incondicional. De repente, não estava mais no túnel. Eu estava em um lugar que parecia não ter forma física, mas que ainda assim parecia vasto e infinito. A luz estava ao meu redor, me envolvendo como uma névoa brilhante.
Não havia palavras, mas senti uma comunicação direta. Era como se a luz estivesse falando comigo sem som, transmitindo sentimentos e pensamentos diretamente para minha consciência. Você está segura. Foi a primeira mensagem que recebi. Foi uma afirmação tão poderosa que as lágrimas começaram a escorrer pelo que eu imaginava ser meu rosto, embora eu não tivesse um corpo físico ali. Enquanto me acostumava com essa nova realidade, senti outra presença se aproximando. Era diferente da luz, mas igualmente reconfortante. Uma figura começou a tomar forma diante de mim, como se estivesse emergindo do brilho. Era Nathaniel. Ele parecia humano, mas, ao mesmo tempo, havia algo celestial nele. Sua aparência era serena, com olhos que pareciam conter todo o conhecimento e compaixão do universo. Ele não falou, mas eu sabia quem ele era e por que estava ali. Você tem perguntas? Foi o sentimento que ele transmitiu, e ele estava certo. Minha mente estava inundada de perguntas. Onde estou? Por que estou aqui? O que acontece agora? Antes que eu pudesse formular qualquer pensamento, Nathaniel estendeu a mão, ou o que parecia ser uma mão, e com um simples gesto, imagens começaram a se formar ao meu redor. Minha vida começou a passar diante de mim, como um filme projetado no ar. Era mais do que apenas assistir. Eu sentia cada momento, cada emoção. Ele me conduziu através de cenas da minha infância, adolescência e vida adulta. Revivi momentos felizes e triunfos, mas também erros e mágoas que causei aos outros. Tudo era mostrado com uma clareza brutal, mas não havia julgamento. Era como se eu estivesse sendo convidada a aprender, a compreender as consequências de minhas ações. A luz ao redor parecia se intensificar à medida que a revisão de minha vida avançava. E eu sabia que estava sendo preparada para algo maior. Nathaniel permanecia ao meu lado, guiando-me com uma paciência infinita enquanto eu mergulhava mais profundamente no meu próprio passado. A luz ao meu redor irradiava calor e amor, e as imagens da minha vida se desdobravam diante de mim, como se fossem projetadas em uma tela infinita. Não eram apenas lembranças. Eu estava lá, revivendo cada momento com uma clareza e profundidade que nunca havia experimentado antes. A primeira cena era de quando eu tinha cerca de 6 anos, brincando no quintal de casa. Estava construindo um castelo de areia enquanto meu pai cuidava do jardim. Lembrei-me de como me sentia, segura e amada, cercada pela simplicidade e magia da infância. Pude sentir novamente a alegria pura daquele instante, o calor do sol no meu rosto e o som da risada do meu pai, enquanto eu mostrava meu castelo torto. Mas não eram apenas os momentos felizes que eu revisava. Nathaniel, permanecendo ao meu lado como um guia silencioso, conduziu-me para cenas da minha vida que eu preferia esquecer. Vi o dia em que minha melhor amiga, Claire, me pediu ajuda durante uma crise emocional. Ela havia passado por um rompimento doloroso, e eu, ocupada com minha própria rotina, a ignorei. Lembrei-me de como fingi estar ocupada, dando desculpas banais, enquanto ela chorava do outro lado da linha. Naquele momento da revisão, não apenas vi a cena, mas senti o impacto que minha atitude teve sobre Claire. Era como se eu estivesse dentro dela, experimentando sua dor, sua solidão, sua sensação de abandono. Chorei ao perceber o quanto minha decisão, que parecia insignificante na época, havia machucado alguém que eu amava. Nathaniel não me julgou. Ele simplesmente ficou ali, permitindo que eu absorvesse tudo. A mensagem era clara. A vida não é feita apenas de grandes momentos, mas das pequenas escolhas que fazemos diariamente, aquelas que podem elevar ou derrubar as pessoas ao nosso redor. As cenas continuaram, cada uma trazendo lições importantes. Vi o dia em que escolhi enfrentar meu medo e me candidatar ao programa de mestrado, mesmo acreditando que não era boa o suficiente. Vi o impacto positivo que tive em meus alunos ao longo dos anos, especialmente em uma garota chamada Lily, que havia perdido o interesse pelos estudos até eu incentivá-la a explorar sua paixão pela escrita. No entanto, também vi momentos em que permiti
que o orgulho e o ego me guiassem. Vi discussões desnecessárias com Ethan, momentos em que guardei rancor quando poderia ter perdoado, e ocasiões em que escolhi o caminho mais fácil em vez do certo. Nathaniel finalmente me conduziu a um ponto de reflexão. A luz ao meu redor parecia intensificar-se, envolvendo-me com um calor reconfortante. Foi quando uma mensagem clara veio à minha mente, como se tivesse sido transmitida diretamente pela luz. A vida não é uma série de eventos aleatórios. É uma oportunidade de aprender, crescer e transformar. Percebi então que a revisão de minha vida não era um julgamento, mas um convite. Eu estava sendo chamada a enxergar minhas falhas e sucessos com honestidade, a aceitar quem eu era, mas também a reconhecer quem eu poderia me tornar. Quando a última imagem desapareceu, fiquei em silêncio, absorvendo tudo. Nathaniel me olhou, ou ao menos senti que ele me olhou, e transmitiu mais uma mensagem. Você está pronta para ver o que vem depois. Após a revisão de minha vida, um silêncio profundo se instalou ao meu redor. A luz, que antes era calorosa e envolvente, começou a vibrar de forma diferente, como se estivesse mudando de propósito. Nathaniel ainda estava ao meu lado, mas agora parecia um pouco mais distante, quase como um observador. Agora você verá o que está por vir. Agora você verá o que está por vir. A mensagem chegou clara à minha mente, como se tivesse sido colocada ali diretamente. Antes que eu pudesse reagir, as imagens começaram a surgir. Não de meu passado, mas de algo maior, algo que transcendia minha vida pessoal. Era como assistir ao desenrolar de uma história épica, mas dessa vez eu estava apenas observando. A primeira visão era de mudanças no planeta. Vi tempestades imensas, furacões varrendo cidades inteiras, enchentes cobrindo ruas que antes estavam repletas de vida. Vi secas devastadoras que transformavam terras férteis em desertos rachados. Pessoas estavam desesperadas, lutando por água, comida e abrigo. Era como se a própria natureza estivesse tentando se reequilibrar, mas o custo era imenso. Meu coração doeu ao ver as cenas. Em uma delas, um pai segurava seus filhos enquanto a água subia rapidamente ao redor deles. Em outra, uma mãe chorava ao lado de uma colheita morta pela seca. A mensagem era clara. As escolhas que fazemos hoje moldam o amanhã. As cenas mudaram novamente desta vez. O texto apresenta um cenário de conflito, diferente das guerras tradicionais que aprendemos na escola. Essas eram batalhas internas, ocorrendo dentro dos próprios países. Eu testemunhei multidões protestando, algumas de forma pacífica, outras com raiva, enfrentando governos corruptos e sistemas injustos. A desigualdade social havia chegado a um ponto crítico, com ricos e pobres, em uma luta pela sobrevivência e dignidade. Era difícil de assistir. Eu queria desviar o olhar, mas não conseguia. Nathaniel, ao meu lado, permanecia calmo, como se me preparasse para o que estava por vir. Gradualmente, a escuridão das guerras e crises começou a se dissipar. Novas imagens surgiram, mostrando pessoas se unindo, ajudando umas às outras, movidas por compaixão e amor genuíno. Não por lucro. Vi comunidades sendo reconstruídas com respeito, a natureza e inovações tecnológicas sendo usadas para melhorar a vida das pessoas, não para explorá-las. O planeta estava se transformando. Não era um processo rápido ou fácil, mas era real. As pessoas olhavam umas para as outras com compreensão, não julgamento. A natureza era respeitada e integrada à vida humana, em vez de ser explorada. Crianças estavam crescendo em um mundo onde a empatia era a base de tudo. Finalmente, uma mensagem clara e inconfundível surgiu. 2025 seria um ponto de virada. As escolhas feitas naquele ano determinariam o futuro da humanidade. Senti uma mistura de esperança e responsabilidade. O que vi me encheu de um desejo ardente de ser parte dessa transformação, de ser uma força positiva em meio ao caos. Percebi que minha vida, por mais insignificante que pudesse parecer, tinha um propósito.
Cada escolha, cada gesto de amor ou compaixão, contribuía para a construção desse futuro. Quando as visões terminaram, Nathaniel se voltou para mim pela primeira vez, transmitindo uma última mensagem. Você viu o que precisava ver, agora cabe a você decidir. A luz começou a mudar novamente e senti uma força me puxando para longe daquele lugar. Eu não sabia para onde estava indo, mas algo dentro de mim sabia que meu tempo ali estava acabando. A força que me puxava era irresistível, como se uma mão invisível estivesse me conduzindo de volta. A luz ao meu redor começou a se desvanecer, substituída por uma sensação de gravidade, de peso, como se algo estivesse me prendendo novamente ao mundo físico. Não era uma transição abrupta, mas gradual, como um lento despertar de um sonho profundo. Antes que eu partisse completamente daquele lugar de luz e paz, Nathaniel me transmitiu uma última mensagem, clara e direta. Você tem mais a fazer. Sua jornada ainda não terminou. Senti uma onda de emoções ao ouvir essas palavras. Alívio, tristeza e, acima de tudo, uma estranha sensação de propósito. Eu sabia que voltar significava enfrentar a dor e as dificuldades do mundo material novamente. Mas também significava ter uma nova chance de viver, de fazer a diferença. De repente, ouvi sons. No início, eram apenas murmúrios indistintos, mas logo se tornaram mais claros. O bip ritmado de máquinas, vozes abafadas e o som de passos apressados. Era como se eu estivesse emergindo lentamente debaixo de água, subindo em direção à superfície. A primeira coisa que senti ao acordar foi dor. Uma dor latejante e insuportável, que percorreu todo o meu corpo. Meus pulmões ardiam, como se tivessem esquecido como respirar, e cada músculo parecia estar preso em uma luta contra si mesmo. Minha visão era embaçada, mas consegui distinguir formas ao meu redor. Médicos, enfermeiros, luzes brilhantes e rostos preocupados. Ela está reagindo. Ouvi uma voz masculina dizer com urgência. Pressão estabilizando, mas ainda está fraca. Continue monitorando. Eu queria falar, dizer que estava ali, mas as palavras não saíam. Minha boca estava seca e minha mente parecia um emaranhado de pensamentos confusos. Apesar disso, havia uma coisa que eu sabia com absoluta certeza. Eu tinha voltado. Contra todas as probabilidades, eu estava viva. Minha recuperação nas horas seguintes foi um borrão. Lembro-me de ser levada para uma unidade de terapia intensiva, conectada a uma infinidade de tubos e máquinas. O tempo parecia distorcido. Segundos se arrastavam como horas, mas ao mesmo tempo tudo passava rápido e demais para eu entender. Foi na manhã seguinte que finalmente abri os olhos completamente. A luz suave do sol entrava pela janela, e o quarto estava em silêncio, exceto pelo som das máquinas ao meu lado. Quando virei levemente a cabeça, vi Ethan sentado em uma cadeira ao lado da cama. Ele estava pálido, com olheiras profundas, e segurava minha mão como se ela fosse a última coisa que o mantinha ancorado. Cassidy, ele disse, a voz tremendo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Você voltou. Meu Deus, você voltou. Eu queria responder, mas tudo o que consegui foi apertar levemente sua mão. A expressão de alívio em seu rosto era inconfundível. O simples vislumbre de seu rosto foi suficiente para me fazer esquecer, ainda que por um instante, toda a dor que eu estava sentindo. Mais tarde, meus pais chegaram. Minha mãe desabou em lágrimas ao me ver acordada, enquanto meu pai, sempre tão forte e reservado, segurou minha mão com firmeza, como se quisesse garantir que eu não escapasse novamente. Foi então que percebi o quanto minha presença era importante para eles. Contudo, algo dentro de mim havia mudado. Embora eu estivesse grata por estar viva, sabia que minha experiência no túnel e na luz não era algo que eu pudesse ignorar. Havia um propósito maior, algo que eu precisava realizar com essa segunda chance que me foi dada. Ainda assim, naquele momento, o mais importante era estar ali com as pessoas que amava.
Eu sabia que a jornada de recuperação seria longa e árdua, mas também sabia que desta vez eu estava enfrentando a vida com uma nova perspectiva e uma nova esperança. Despertar foi apenas o começo. A verdadeira batalha começou nos dias seguintes. Quando percebi o estado em que meu corpo estava, cada movimento, até mesmo manter os olhos abertos por longos períodos, parecia um esforço monumental. Havia tubos conectados ao meu peito, oxigênio sendo forçado em meus pulmões, e uma dor constante que parecia não diminuir. Os médicos me explicaram o que havia acontecido. Minhas costelas estavam fraturadas, e uma delas havia perfurado meu pulmão direito. Minha perna direita estava quebrada em 2 lugares, e eu havia sofrido uma concussão severa. O mais assustador era a hemorragia interna, que quase me tirou a vida. Você é um milagre, disse a doutora Linda Foster com uma expressão séria, mas aliviada. Houve momentos em que achamos que você não conseguiria. Apesar de estar viva, não me sentia milagrosa. Cada dia na UTI era uma batalha. A fisioterapia começou quase imediatamente, e eu chorei de frustração quando não consegui levantar minha perna da cama na primeira sessão. Os músculos que eu sempre considerei garantidos pareciam ter se transformado em pedra. Mesmo coisas simples, como segurar um copo de água, era um desafio. Ethan estava comigo quase todos os dias, sentado ao meu lado, lendo livros em voz alta, ou apenas segurando minha mão. Ele tentava esconder sua culpa, mas eu via em seus olhos. Eu deveria ter dito não. Ele sussurrou uma noite, achando que eu estava dormindo. Eu deveria ter protegido você. Eu queria dizer a ele que não era sua culpa, mas ainda estava processando isso dentro de mim. A verdade é que também me culpava por ter aceitado a carona de Mark. Mark, por outro lado, não veio me visitar. Soube por Ethan que ele estava fisicamente bem, mas emocionalmente devastado. Ele havia começado a frequentar reuniões do AA, Alcoólicos Anônimos, e mandou uma mensagem curta através de Ethan. Me desculpe por tudo. O perdão, percebi, seria uma parte essencial do meu processo de cura. Não apenas perdoar Mark, mas também a mim mesma. As memórias do acidente voltavam em flashes nos momentos mais inesperados. O som da colisão, o brilho dos faróis, o impacto. A dor emocional era tão intensa quanto a física. Mas houve momentos de luz no meio de tudo isso. Uma tarde, enquanto lutava para dar meus primeiros passos com o andador, vi uma enfermeira ajudando uma senhora idosa a caminhar no corredor. A paciência e o cuidado que ela demonstrou me emocionaram profundamente. Pela primeira vez, percebi o quanto as pequenas ações de bondade importavam, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Meus pais também foram pilares de força. Minha mãe, apesar de seu coração partido, trazia minha comida favorita de casa, mesmo quando eu mal conseguia comer. Meu pai, sempre prático, ajudava os médicos a revisar meu plano de recuperação e ficava ao meu lado nos momentos mais difíceis. Depois de semanas na UTI, fui transferida para uma ala de reabilitação. Lá, os dias eram preenchidos com fisioterapia exaustiva e terapia ocupacional. Cada pequena vitória, levantar da cama sozinha, dar 5 passos sem ajuda, era comemorada como se fosse um feito monumental. E, de certa forma, era. Eu estava reconstruindo minha vida, um passo de cada vez. Foi durante esse período que comecei a refletir mais profundamente sobre minha experiência de quase morte. Lembrava-me da luz, de Nathaniel, das visões do futuro. Elas não eram apenas memórias vagas, eram parte de mim agora. E cada pensamento sobre elas me dava forças para continuar. Havia um propósito em eu estar viva, mesmo que ainda não soubesse exatamente qual era. A recuperação física e emocional foi lenta, mas cada dia me aproximava mais da vida que eu sabia que poderia ter novamente. E, acima de tudo, me lembrei de algo que a luz havia me mostrado. As escolhas que fazemos hoje moldam o futuro. Quando finalmente saí do hospital, depois de após meses de tratamento, reabilitação e inúmeros exames, o mundo parecia ter se transformado. Não era apenas a paisagem que havia mudado durante minha ausência, mas algo dentro de mim também. Cada detalhe do cotidiano, que antes passava despercebido,
agora se tornava uma oportunidade de aprendizado, ou gratidão. Eu ainda carregava cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais. Meu corpo tinha limites que eu desconhecia. Caminhadas longas eram difíceis, e a dor nas costelas me lembrava constantemente do acidente. Contudo, as cicatrizes emocionais eram as mais profundas. A experiência de quase morte, com suas visões e mensagens, plantou uma semente em mim, um chamado para viver de forma mais consciente, mais conectada com as pessoas e o mundo ao meu redor. A primeira grande mudança ocorreu na maneira como via as relações humanas. Antes do acidente, eu costumava guardar rancores e permitia que pequenas mágoas corroessem amizades e laços familiares. Após minha recuperação, percebi a importância do perdão, não apenas para os outros, mas para minha própria paz interior. A primeira pessoa que decidi perdoar foi Mark. Durante semanas, Ethan tentou convencê-lo a me visitar, mas ele resistia, preso em sua própria culpa. Quando finalmente nos encontramos, foi em um parque, um local neutro, onde ambos pudéssemos nos sentir à vontade. Ele estava visivelmente mais magro e abatido, com os ombros curvados como se carregasse o peso do mundo. Eu não sei nem por onde começar, ele disse, sem conseguir me olhar nos olhos. Eu destruí sua vida. Se eu pudesse trocar de lugar com você, eu faria isso em um segundo. Respirei fundo. Perdoar não era fácil, mas eu sabia que era necessário. Você fez uma escolha ruim, Mark. Todos nós fazemos, mas o que importa é o que fazemos a partir de agora. Eu te perdoo, e espero que você possa se perdoar também. Ele começou a chorar, e naquele momento senti algo dentro de mim se aliviar. Era como se um peso que eu nem sabia que estava carregando tivesse sido removido. A partir daquele dia, Mark começou a se reconstruir, e eu também. Minha visão da vida cotidiana também mudou. Comecei a valorizar coisas que antes considerava banais. O aroma do café pela manhã, o som das folhas ao vento, o sorriso de um estranho na rua. Havia uma beleza simples em tudo, e eu frequentemente me pegava parada, absorvendo esses momentos como se fossem milagres. Entretanto, a transformação mais profunda foi espiritual. Antes do acidente, eu era cética em relação a qualquer coisa que não pudesse ser explicada racionalmente. Mas minha experiência de quase morte me mostrou que há algo muito maior do que podemos compreender. Comecei a meditar, algo que nunca havia tentado antes, e a explorar práticas espirituais que me conectavam com aquele sentimento de paz e amor que experimentei na luz. Minha relação com Ethan também passou por mudanças. O acidente nos mostrou o quanto éramos importantes um para o outro, mas também trouxe desafios. Ele carregava uma culpa profunda por não ter impedido que pegássemos a carona com Mark, e demorou para que ele pudesse lidar com isso. A terapia foi essencial, tanto para ele quanto para mim, e lentamente reconstruímos nossa confiança e cumplicidade. Com o tempo, também comecei a refletir sobre as visões do futuro que tive. As imagens de desastres e conflitos não saíam da minha mente, mas a mensagem final, de esperança, união e transformação, me dava força. Eu sabia que, de alguma forma, precisava ser uma pequena parte desse futuro melhor. Em um dos meus momentos de reflexão, as palavras de Nathaniel ecoaram na minha mente. As escolhas que fazemos hoje moldam o futuro. Decidi que faria escolhas diferentes. Escolhi ser mais gentil, mais compassiva e mais intencional em cada ação, sabendo que cada pequeno gesto poderia criar um impacto maior. Conforme os meses se transformavam em anos após o acidente, minha vida lentamente começou a assumir uma nova forma. Eu retornei ao meu trabalho como professora, um papel que, antes, eu via como uma obrigação, mas que agora se tornou uma oportunidade de impactar vidas. Cada aluno em minha sala de aula era uma chance de plantar sementes de empatia, de inspirar uma nova geração a viver com mais propósito. No entanto, a experiência que vivi era algo que eu sabia que não poderia guardar só para mim. Não era sobre me tornar palestrante ou escrever livros sobre o que aconteceu. Era algo mais simples, mais humano. Compartilhar o que aprendi de maneira genuína, em conversas, em pequenos gestos e no modo como eu conduzia minha vida.
Uma noite, enquanto eu preparava material para uma aula, senti uma vontade súbita de escrever sobre tudo o que havia vivido. Peguei um caderno e comecei a anotar não apenas os eventos do relato sobre o acidente e minha experiência de quase morte, além das lições aprendidas ao longo do caminho. A primeira lição foi sobre o amor. Na luz, tudo se resumia a um amor puro e incondicional. Percebi que o amor é a força mais poderosa que existe. Não apenas o amor romântico, mas o amor como uma energia universal. Aprendi a expressá-lo mais, mesmo nas pequenas coisas, como ouvir alguém atentamente ou oferecer uma palavra de incentivo. A segunda lição foi sobre empatia. Durante minha revisão de vida, percebi o impacto de cada ação, boa ou ruim. Cada escolha que fiz não apenas moldou minha vida, mas também afetou aqueles ao meu redor. Desde então, comecei a viver com a intenção de causar o menor dano possível e ajudar sempre que pudesse. A terceira lição foi sobre propósito. Minha experiência me mostrou que a vida não é um acaso, mas uma oportunidade. Cada um de nós está aqui para crescer, aprender e contribuir com algo maior. Isso mudou minha perspectiva sobre meu trabalho, meus relacionamentos e até mesmo os desafios que enfrentava. À medida que o ano de 2025 se aproximava, eu me lembrava constantemente das visões do futuro que tive. Via as crises e os conflitos, mas também via a esperança. Sabia que minha contribuição, por menor que fosse, era importante. Não se tratava de mudar o mundo inteiro de uma vez, mas de fazer minha parte no meu pequeno pedaço dele. Uma das maneiras que encontrei para contribuir foi na sala de aula. Ensinar literatura se tornou um meio de mostrar aos meus alunos que cada um deles tinha o poder de contar sua própria história e de escolher como ela seria escrita. Também comecei a me envolver em pequenos projetos comunitários, ajudar em bancos de alimentos, plantar árvores com grupos locais, ou simplesmente estar presente para ouvir alguém que precisava desabafar. Minhas conversas com Ethan se tornaram uma fonte constante de inspiração. Ele, que também havia sido transformado pelo acidente, decidiu mudar de carreira, saindo do mundo corporativo para trabalhar em uma ONG que fornecia recursos para pessoas em situação de vulnerabilidade. Se vamos viver, que seja por algo que importa, ele me disse certa vez. Concordei com um sorriso, sabendo exatamente o que ele queria dizer. Em 2024, enquanto refletia sobre tudo o que tinha vivido, percebi que não sabia o que o futuro reservava. Mas havia uma certeza inabalável dentro de mim. O futuro era um lugar que ainda podia ser moldado. Cada escolha nossa contava. Cada pequeno gesto era um tijolo na construção de algo maior. Na última página do caderno, onde eu havia escrito sobre minha experiência, deixei uma mensagem para mim mesma, algo para lembrar todos os dias. Não importa quão escuro pareça o túnel, sempre há luz no final. Cabe a nós encontrá-la e usá-la para iluminar o caminho dos outros. E era com essa mensagem que eu seguia minha vida, esperando o ano de 2025 com esperança renovada, acreditando que juntos poderíamos construir um futuro melhor.